O Saber Direito desta semana é com a professora Natália Masson. Ela fala sobre direito constitucional e o conteúdo das aulas, sistemas de governo, a estrutura e o funcionamento do Poder Executivo. Olá, meu caro telespectador, que bom contar com a sua audiência nesse quarto dia de estudos aqui no programa Saber Direito sobre o tema Poder Executivo. Tantos já foram os assuntos trabalhados, discutidos aqui nas 3 aulas anteriores. E nesta, nós vamos fechar a estruturação organizacional do poder, o seu funcionamento, para darmos início à análise do tema imunidades, em que traçaremos uma perspectiva comparada entre as prerrogativas que cercam o cargo de presidente da República e aquelas que são descritas para os congressistas. Mas antes, eu quero te lembrar qual foi o assunto que encerrou o nosso bloco anterior de aula. Nós falávamos sobre o impedimento e a vacância, e eu tenho certeza que a essa altura você bem sabe a distinção entre eles, não é verdade? No caso do impedimento, nós temos uma situação que é temporária, que impossibilita que o presidente da República exerça suas atribuições, seja por um motivo de doença, de viagem, o fato é que ele está temporariamente impossibilitado de exercer a presidência da República. Neste caso, eu não tenho dúvida, ele precisa de um mero substituto. Quem é o substituto do presidente da República? Nos termos do artigo 79 da Constituição, é o vice. Então, o vice vai substituir o presidente nas situações de impedimento. Mas nós vimos no bloco anterior que se os dois estiverem simultaneamente impedidos, teremos que acionar as autoridades listadas no artigo 80, naquela ordem que é estabelecida pela Constituição. Neste ponto, inclusive, eu lhe fiz uma recomendação: acompanhar a arguição de descumprimento de preceito fundamental, cujo julgamento já foi iniciado, que é a 402, e aguarda ser novamente pautada para que tenhamos ali uma conclusão da nossa Corte Suprema sobre o tema, que envolve a possibilidade de chefes de casas legislativas e do próprio Supremo que sejam réus na nossa Corte poderem ocupar a presidência da República temporariamente. Pois bem, depois que discutimos esse artigo 80, que trata da linha de substituição presidencial, veio à tona a hipótese de vacância, que é sutilmente distinta. Por quê? Porque na vacância nós temos uma impossibilidade definitiva, categórica, de o chefe do Executivo exercer as suas atribuições. O cargo ficou vago e, desta vez, o presidente não precisa de um substituto. Ele precisa de um sucessor, alguém que vai exercer as atribuições presidenciais em definitivo. E nós bem sabemos que o vice, ainda nos termos do artigo 79, ele é eleito também para suceder o presidente da República nestes casos. Então, quando um dos 2 cargos fica vago, eu não tenho um cenário que seja digno de destaque. Por quê? Porque simplesmente o outro vai exercer as atribuições da presidência da República. Então, imagine, o presidente da República resolve renunciar. Eu tenho vice como sucessor para desempenhar essas atribuições. Por outro lado, num cenário número 2, imagine que o vice seja condenado, venha a falecer. O titular segue exercendo as suas atribuições sozinho. Agora, cenário número 3, e este realmente importa, e foi o cenário com o qual nos ocupamos no final do bloco anterior. Imagine que os 2 cargos fiquem vagos, abertos, em definitivo, o de presidente e o de vice. O que faremos? Você bem sabe que nós não poderemos acionar os presidentes das casas legislativas e do Supremo Tribunal Federal para eles poderem exercer a presidência da República em definitivo. Por quê? Porque não foram eleitos com essa finalidade. E, aliás, no Supremo Tribunal Federal, nós não temos membros que tenham sido eleitos, por voto popular. Já vimos também no bloco anterior que, pelo artigo 101, o presidente da República nomeia os ministros do STF, não é verdade? Pois bem, e nós sabemos, desde a virada do bloco 1 para o bloco 2 deste curso aqui no Saber Direito, que será presidente da República aquele que conquistar a maioria absoluta dos votos, muito bem, dos votos válidos em primeiro ou em segundo turno. Então, se estivermos diante desse terceiro cenário, que é um cenário de dupla vacância, nós teremos novas eleições. No bloco anterior, nós vimos que essas novas eleições podem ser de 2 tipos, a depender de quando os 2 cargos tenham ficado ambos abertos. Então, o mandato presidencial dura 4 anos, o artigo 82 nos indica isso,
Sabemos, então, que se os 2 cargos ficarem vagos nos 2 primeiros anos do período presidencial, essa nova eleição será do tipo direta. Então, nós, os cidadãos, nós seremos acionados para poder participar de um processo eleitoral que será rápido, mas no qual a votação será direta, não é? Como é regular no direito brasileiro. Mas, se os 2 cargos ficarem vagos nos 2 últimos anos do período presidencial, essa nova eleição será diferente. Será uma nova eleição muito particular. Por quê? Bom, porque neste caso, o parágrafo 1º do artigo 81 indica que nós teremos uma nova eleição e ela será indireta. Indireta porque é realizada pelo Congresso Nacional, em até 30 dias, não é verdade? Então, o Congresso Nacional funcionará como um colégio eleitoral e escolherá quem serão os nossos novos representantes. O importante é que você tenha já entendido que no cenário de dupla vacância, em que os 2 cargos estão abertos, nós teremos novas eleições. Se essa nova eleição será direta ou se será indireta, tudo vai depender do período em que os 2 cargos fiquem em aberto, não é verdade? Os 2 primeiros anos, eleição direta, porque ainda estamos na primeira metade do mandato, então vale a pena organizarmos uma nova eleição direta. Agora, se estivermos nos 2 últimos anos do período presidencial, aí faria todo sentido uma eleição indireta, porque já estamos no 3º ou no 4º ano do mandato presidencial. Então, neste caso, sem dúvida, faz sentido o Congresso Nacional ser acionado e escolher os novos representantes. Também eu já disse a você no último bloco, não é, de aula que foi transmitida no dia de ontem, que nestes 2 casos de novas eleições, enquanto nós aguardamos que elas sejam realizadas, ou de forma direta ou de forma indireta, tanto faz, nós já vimos que aqueles que são os substitutos temporários do presidente serão acionados. Por quê? Porque enquanto nós aguardamos a realização de uma nova eleição, que pode acontecer em 30 ou em 90 dias, a depender do caso, alguém tem que tomar conta da casa. Então, quem é que eu vou acionar? Ora, eu vou acionar, em primeiro lugar, o presidente da Câmara. Se ele não puder exercer as atribuições presidenciais temporariamente, eu vou acionar o presidente do Senado. Se ele não puder, finalmente, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Não é verdade? Então, lembre-se, presidente da Câmara, presidente do Senado ou do STF, só podem substituir no exercício da presidência da República. Não podem, de forma alguma, suceder. Tá? Então, diante da dupla vacância, teremos novas eleições. Este é um cenário muito importante de você memorizar. E agora vamos a alguns detalhes, que inclusive já foram ventilados no finalzinho do bloco anterior. Um primeiro cenário muito importante e que inclusive nos ajudou a responder a questão apresentada no final do bloco anterior é o seguinte: aqueles que forem eleitos nessa eleição extraordinária não vão cumprir um mandato comum de 4 anos. Eles só vão completar aquele período que já tenha sido iniciado pelo antecessor. Então, repare só. Imagine que estejamos num cenário em que o vice-presidente da República tenha falecido no primeiro ano de governo. Joia, o presidente continuou governando sozinho. Mas imagine você que no 3º ano de governo, o presidente, que já governava sozinho, tenha resolvido, então, renunciar. Bom, o que eu tenho? Dupla vacância. Quando? Nos 2 últimos anos do período presidencial, já que a segunda vaga foi aberta no 3º ano. Muito bem. Neste caso, o que a Constituição indica? Artigo 81, parágrafo 1º. Novas eleições, sem dúvida. Mas de que tipo? Uma nova eleição que será, certamente, indireta, feita pelo Congresso Nacional, correto? Sim. E aí o Congresso vai eleger. Certamente você me pergunta agora, mas, vai eleger quem? Não é? Quem é que pode se candidatar numa eleição desse tipo, indireta, extraordinária? É bem verdade que o parágrafo 1º do artigo 81 é uma norma que requer um complemento legislativo posterior para sabermos exatamente o quilate daquela normatização constitucional. Então, eu tenho ali um dispositivo que requer esse complemento, mas este complemento ainda não foi feito, ainda não veio. Ou seja, o Congresso Nacional ainda não editou uma lei regulamentando o parágrafo 1º do artigo 81. Mas mesmo assim, se esse cenário se desenhar, é preciso que utilizemos o dispositivo constitucional com toda a sua força normativa. Então, a bem da verdade, a doutrina opina no seguinte sentido: se estivermos em um cenário no qual eu tenho dupla vacância, não é? Porque os 2 cargos estão vagos, e
essa dupla vacância se deu nos 2 últimos anos, quem é que poderia se candidatar? Ou seja, o Congresso Nacional poderia eleger quem? E a resposta doutrinária é a mais ampla possível, porque onde a Constituição não restringe, a doutrina também não o faz. Ou seja, quem preencher os requisitos descritos no artigo 14, no parágrafo 3º, que são requisitos que foram apresentados aqui na nossa aula de número 1, poderia sim disputar a presidência da República nessas eleições indiretas. Então, se não há restrição feita pelo texto constitucional, não haverá também pela doutrina e, por isso, quem preencher os requisitos para ser presidente da República, dentro daquilo que a Constituição coloca, poderia sim disputar essa nova eleição, que a gente já sabe é extraordinária. Mas, de toda forma, quem vencer uma eleição extraordinária, você já viu, não precisa cumprir o seu mandato de 4 anos. Aliás, não vai cumprir um mandato comum de 4 anos. Vai fazer o quê? Bom, vai terminar, vai concluir aquele período que foi iniciado pelo seu antecessor. Tudo bem? Agora, uma regra importante envolvendo a aplicação do artigo 81 em seu parágrafo 1º. É a interpretação que o Supremo Tribunal Federal faz com relação a este dispositivo, ser ou não de repetição obrigatória, isto é, temos ou não a incidência do princípio da simetria. Esta é uma questão da qual nós nos ocupamos na aula 2 deste curso. Falamos bastante sobre este princípio, o modo como o Supremo Tribunal Federal pode, por meio dele, conter a atuação mais livre das entidades federadas, fazendo com que elas sigam o modelo federal. Mas repare que, neste caso, o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento bastante interessante no sentido de que o parágrafo 1º do artigo 81 não é norma de repetição obrigatória. Não é. E o que isso significa? A Corte diz o seguinte: esta eleição, na modalidade indireta, ela é absolutamente excepcional diante do princípio republicano, que prevê, claro, a alternância do poder com voto direto. Então, segundo a nossa Corte, não sendo de repetição obrigatória para as outras esferas da federação, é claro que os Estados-membros não precisam estabelecer em seus documentos constitucionais essa eleição indireta em se tratando de dupla vacância nos 2 últimos anos de governo. O que os Estados podem fazer? Pois bem, se não é norma de repetição obrigatória, é claro que o Estado pode optar, diante da dupla vacância, seja ela nos 2 primeiros anos ou nos 2 últimos anos, pode optar pela realização de eleição direta em ambos. O que o Estado não pode, de forma alguma, é suprimir a realização dessas novas eleições. Ou seja, o Estado não pode determinar que, em se tratando de dupla vacância, eu vou acionar, por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa para concluir o mandato do governador. Não, isso não, porque diante da dupla vacância teremos sim novas eleições. Agora, se essa nova eleição vai ser direta, se essa nova eleição vai ser indireta, aí, é claro, a entidade federada pode resolver livremente, já que o Supremo Tribunal Federal já disse que, em virtude da incidência do princípio republicano, tão caro à nossa Constituição, a norma constante do artigo 81, em seu parágrafo 1º, não é norma de repetição obrigatória, ok? Pois bem, com isso a gente encerra um estudo que foi iniciado no bloco anterior, envolvendo a diferença de impedimento e vacância. Trabalhamos, então, 3 dispositivos constitucionais que se apresentaram aqui como centrais para nós: o 79, o 80 e o 81. Eu quero fazer uma recomendação importante em termos bibliográficos para você. Eu vou lhe apresentar um livro que está me acompanhando aqui no estúdio durante toda a gravação, que é, na realidade, o meu manual de Direito Constitucional, que já está aqui indo para a sua 7ª edição pela editora Juspodium. E este livro, ele traz aqui alguns dos entendimentos que, ao longo dos meus anos de estudo, eu fui construindo. E este livro, ele traz, veja só, alguns esquemas que são super interessantes para você que quer visualizar melhor, como cada um desses itens que estão sendo apresentados aqui no nosso curso, como cada um desses itens podem ser compreendidos. Então, aqui nós temos, por exemplo, um esquema que envolve o impedimento e a vacância. Ou seja, os tópicos que foram trabalhados no final da aula passada e início desta estão aqui apresentados, sempre de forma bastante organizada, para que você consiga visualizar cada vez melhor alguns pontos da matéria. Então, é um livro repleto de esquemas, fica aqui como indicação também bibliográfica para você que quer cada vez mais se aprofundar no estudo do direito constitucional.
esteja na graduação, cursando ainda a disciplina, né? Ou se você já avançou, já é formado em Direito, está numa pós-graduação ou mesmo estudando para concurso público, fica essa recomendação doutrinária. Existem diversos excelentes livros em Direito Constitucional. Este aqui é o de minha autoria. Pois bem, continuando agora nessa quarta aula, o nosso estudo sobre o Poder Executivo, a gente abre um tópico importantíssimo que envolve as imunidades. E como eu lhe prometi no início desta aula, em combinação com o que vimos na aula anterior, nós vamos traçar aqui uma comparação entre as prerrogativas que cercam o cargo de presidente da República e aquelas que foram constitucionalmente previstas para os congressistas, porque justamente é essa análise combinada que vai lhe permitir um entendimento mais global desse estatuto normativo especial que cerca algumas das nossas autoridades. Pois bem, em primeiro lugar, é muito importante que você reconheça o seguinte: imunidades não são vantagens ou privilégios pessoais. Imunidades são prerrogativas que cercam determinado cargo. E aí, existem prerrogativas para o chefe do Poder Executivo, que é o presidente da República, existem prerrogativas para os membros do Congresso Nacional. E uma dúvida que você, a essa altura, pode apresentar é a seguinte: sim, e os outros chefes do Poder Executivo terão ou não imunidades? Isso eu vou responder ao longo da explicação. Mas comecemos então com a análise desse regime especial que cerca os congressistas, que são os deputados federais e os senadores. Ou seja, quais são as imunidades que a Constituição estabeleceu para estes cargos. De início, lembremos que, em razão dessas imunidades, elas não serem privilégios ou vantagens pessoais, e sim prerrogativas que estão atreladas ao cargo, eu tenho a partir daqui algumas consequências importantes que vão lhe ajudar na compreensão do tema. Primeiramente, se o parlamentar não é pessoalmente dono da imunidade, é claro que ele não pode renunciar a elas. As imunidades são irrenunciáveis. Por quê? Porque eu não posso abrir mão de algo que, de início, já não me pertence. Então, se o parlamentar federal não quer mais fazer jus àquelas imunidades, ele precisaria renunciar ao cargo, porque ao renunciar ao cargo, ele abre mão de tudo que o cargo traz, ônus e também bônus. Não é? Então, primeira conclusão, imunidade é irrenunciável. Na sequência, se você me perguntar se os suplentes fazem jus à imunidade, eu vou lhe responder o seguinte: veja só, o sujeito que é suplente, ele tem uma mera expectativa de um dia vir a exercer a função, aquela atribuição. Então, enquanto ele só possui essa mera expectativa de um dia vir a exercer a função, é evidente que ele não faz jus às imunidades, porque ele nem ocupa o cargo, nem exerce a função. Mas se um dia o suplente assumir aquela atribuição no lugar do titular, aí, ocupando o cargo e exercendo a função, claro, ele fará jus a todo o regime que cerca o cargo, com relação ao ônus, com relação também a todos os bônus, ok? Então, se as imunidades não são, e estamos falando por enquanto dos congressistas, num olhar que nos direciona a um específico artigo da Constituição, que é o 53. Se as imunidades não são vantagens ou privilégios pessoais, elas são prerrogativas que cercam o cargo de congressista, é claro que, para começar, elas são irrenunciáveis. E, na sequência, o suplente, enquanto ostentar esta condição, não fará jus a nenhuma imunidade. Mas é claro que se um dia ele assumir a função e ocupar o cargo, ele vai seguir o regime do titular, porque estará, claro, no desempenho daquela atribuição de natureza parlamentar, correto? Bom, outro ponto importante. Tivemos o cancelamento do enunciado número 4 da súmula do STF, porque ele estabelecia que o parlamentar licenciado levava consigo as imunidades, o que não faz sentido, porque se o parlamentar está licenciado, ele não está no cargo, não está exercendo a função e não teria por que fazer jus ao sistema de imunidades. Então, esse enunciado foi devidamente cancelado. E a conclusão é: parlamentar licenciado não faz jus às imunidades. Mas cuidado, porque deve manter o decoro parlamentar. Afinal de contas, mesmo que ele esteja licenciado, ele tem que manter o decoro porque ele continua vinculado organicamente ao parlamento pelo qual ele se elegeu. Então, imagine o seguinte cenário. Um determinado indivíduo é eleito senador por certo Estado membro da Federação.
Depois que é eleito senador, ele é acionado pelo presidente da República para poder cumprir ali a função em algum ministério. Ele é nomeado pelo presidente da República ministro de Estado. Bom, se isso acontecer, ele vai se licenciar do Senado Federal. Estando licenciado do Senado, ele não levou consigo as imunidades, correto? Mas ele deve manter o decoro parlamentar. Por quê? Porque a qualquer momento ele pode ser exonerado pelo presidente da República livremente. E tendo sido exonerado pelo presidente livremente, é claro, ele vai retomar a sua função lá no Senado Federal, lá naquela Casa Legislativa. Então, o tempo todo ele ficou vinculado ao Senado. Por isso, e daí vem a necessidade de ele respeitar aquele regime específico, né, que envolve o decoro parlamentar. Por isso, em conclusão, parlamentar licenciado não leva consigo as imunidades, mas deve manter o decoro parlamentar. Deve manter o decoro porque ele continua vinculado à Casa Legislativa pela qual ele se elegeu. E a qualquer momento ele volta para a Casa Legislativa, então, claro, ele tem que manter o decoro sob pena de perder o mandato, mesmo que esteja licenciado. Ok? Isso tudo posto, a gente pode começar agora a verificar juntos quais são as imunidades que a nossa Constituição Federal entregou para os congressistas. E aí a gente já inicia essa comparação, esse paralelo. Será que o presidente faz jus a exatamente essas mesmas imunidades? Então vejamos. Para começar, os congressistas possuem uma imunidade que é a imunidade material, mais conhecida como inviolabilidade. Esta é a imunidade que protege os congressistas com relação às suas palavras, às suas opiniões e seus votos. Ou seja, ela impede a responsabilização do congressista, tanto na esfera penal quanto na esfera civil, por suas palavras, suas opiniões e seus votos, desde que, é claro, o congressista esteja no desempenho de atribuições parlamentares. Por quê? Porque nós já vimos que as imunidades, elas não são vantagens ou privilégios pessoais. Elas são prerrogativas atreladas ao cargo. Então, é claro que essa inviolabilidade só vai incidir quando o parlamentar estiver no desempenho das suas atribuições parlamentares, não é? Quando ele estiver no exercício de sua função. E veja, pouco me importa se ele está no Congresso Nacional ou se ele está fora do recinto congressual. Afinal de contas, a imunidade vai incidir quando o parlamentar estiver no exercício da função. E se ele estiver fora do Congresso, mas estiver no exercício da função, é claro que a imunidade vai protegê-lo, tá bem? Então, eis aí um ponto muito importante para você refletir. Tá? A inviolabilidade, que é a chamada imunidade material, protege o parlamentar, impedindo que ele seja responsabilizado por suas palavras, suas opiniões e seus votos, mas só quando este parlamentar estiver no exercício de atribuições funcionais. E aí pouco me importa se ele está no recinto congressual ou fora deste recinto. O importante é que aquele ato tenha alguma conexão com o desempenho da atribuição parlamentar, porque aí o manto protetor da inviolabilidade vai incidir e o parlamentar não poderá ser processado nem na esfera penal, nem na esfera civil, tá certo? Esta inviolabilidade, ela existe não só para os congressistas, ou seja, para os parlamentares em âmbito federal, ela também existe para deputados estaduais, deputados distritais e também para os vereadores, que são os integrantes do Poder Legislativo em âmbito local. Então, os membros do parlamento são detentores de inviolabilidade, que é essa imunidade que os protege com relação às palavras, opiniões e votos. Entenda, essa imunidade tem uma nota democrática muito importante, porque se eu quero um parlamento livre, um parlamento, não é, que atue sem medo de represálias futuras, eu preciso de um parlamentar livre. Então, eu tenho que fomentar esse debate. Eu protejo o parlamento quando eu protejo as ações de cada um dos parlamentares. Então, todos os integrantes do Legislativo são detentores dessa chamada inviolabilidade. Agora, cuidado com uma situação específica que envolve os vereadores. Por quê? Se você visitar o artigo 29, em seu inciso 8º, ali você vai notar que, de fato, o vereador tem a inviolabilidade, a famosa imunidade material. Mas, claro, além dela estar atrelada ao desempenho das funções, a inviolabilidade, no caso do vereador, está atrelada também ao território do município no qual o sujeito exerça a função de vereador. Ou seja, além da típica restrição, né, de haver conexão com o desempenho da função parlamentar, que é meio evidente, porque eu não estou falando aqui de vantagem pessoal,
eu estou falando de uma prerrogativa que existe para o cargo. No caso do vereador, incide mais uma restrição. Qual? É esta que eu acabo de mencionar, que é enunciada pelo artigo 29, em seu inciso 8º. Que restrição é essa? A imunidade material só incide para o vereador para atos praticados na circunscrição do município. Nem concordo, sinceramente, com o estabelecimento dessa restrição pelo poder constituinte originário. Mas ela existe, está posta no texto constitucional e é bom que você a conheça. Agora, já que estamos trabalhando numa perspectiva que é comparada, você certamente, meu caro telespectador, está se questionando o seguinte: vem cá, professora, essa inviolabilidade, né, que fomenta o debate e que protege o detentor dela de qualquer responsabilização na esfera penal e civil por palavras, opiniões e votos, existe só no Legislativo ou ela é extensível para os membros do Poder Executivo? Eis uma questão importante e se você vai conhecendo cada vez melhor o direito constitucional, certamente você já notou a importância de trabalhar nessa perspectiva que é comparada. Pois bem, os chefes do Poder Executivo, claro, não fazem jus a essa imunidade que é a imunidade material. Então, este é um exemplo de prerrogativa que existe no âmbito do Poder Legislativo, mas não é uma imunidade que vá ser partilhada com os chefes do Poder Executivo. Então, chefe do Poder Executivo pode ser sim responsabilizado por palavras, por opiniões, tá? Diferentemente do que ocorre com os membros do Legislativo. Agora, e dando continuidade a essa análise, os membros do Legislativo não possuem só a chamada imunidade material. Eles também têm imunidade de ordem formal. E agora a gente vai verificar quais são. Mas antes, eu já vou fazer um alerta. Muito cuidado, pois os vereadores só são detentores dessa primeira imunidade que eu apresentei, que é a inviolabilidade, que é a imunidade material. Vereadores não fazem jus à imunidade de ordem formal. As imunidades que eu vou te apresentar agora, então, válidas no Legislativo, só incidem para os congressistas e para deputados estaduais e distritais por extensão, mas elas não alcançam os membros do Poder Legislativo em âmbito local. Em resumo, vereadores são detentores de imunidade material, da chamada inviolabilidade, porque a Constituição expressamente a eles concedeu tal prerrogativa no artigo 29, já mencionado em inciso 8º. Mas eles não possuem nenhuma imunidade formal. As que vamos estudar agora são típicas dos congressistas e ainda há um debate no Supremo Tribunal Federal não concluído sobre a possibilidade de extensão delas para deputados estaduais e distritais. Mas vejamos. Então, quais são as imunidades formais que cercam, os congressistas? Uma primeira se relaciona com a possibilidade de prisão. Se você fizer a leitura do artigo 53, no parágrafo 2º, você vai ver que, em regra, segundo a Constituição, os congressistas não podem ser presos. Então, em regra, congressistas não serão presos. Mas a própria Constituição levanta uma hipótese de prisão para eles. Que hipótese seria essa? A prisão em flagrante pela prática de um crime inafiançável. Então, qual é a regra? A não prisão. Mas existe alguma possibilidade de congressista ser preso? Existe. Quando que ela se desenrola? Prisão em flagrante, e aí para você conhecer um pouco melhor o flagrante, se quiser, visite o artigo 302 do CPP, não é? E aí então seria prisão em flagrante pela prática de um crime inafiançável, 2 requisitos. E aí vamos falar um pouco sobre essa inafiançabilidade que autorizaria a prisão dos congressistas? Vamos lá. Veja só que esse ponto aqui é bastante interessante. Prisão em flagrante de congressista desde que seja um crime inafiançável. A Constituição, lá no artigo 5º, nos incisos 42, 43 e 44, lista para nós quais são os crimes inafiançáveis. E são inafiançáveis em absoluto, não admitem fiança de forma alguma. Os crimes enunciados nesses 3 incisos do artigo 5º são os seguintes. Para começar, o racismo. Na sequência, os crimes hediondos, o tráfico, a tortura, o terrorismo e também a ação de grupos armados, civis ou militares, contra o Estado Democrático e a ordem constitucional. Alguns alunos usam um recurso mnemônico para poderem gravar quais são esses crimes inafiançáveis de acordo com a Constituição. Eu vou dizer qual é a frase, ainda que ela não faça tanto sentido para você, mas acompanhe. Alguns dizem o seguinte:
Os crimes inafiançáveis listados pela Constituição, lá no artigo 5º, incisos 42, 43 e 44, seriam os seguintes. Veja a frase: ra, são, e de hediondos, HE, TTT. Ra de racismo, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático, e de hediondos, e o TTT, de tráfico, terrorismo e tortura. Pois bem, para começarmos aqui a concluir essa imunidade formal referente à prisão que os congressistas possuem. Repare só, a regra na Constituição é congressista não ser preso. Essa é a regra. Mas a própria Constituição levanta uma hipótese de prisão para congressista. Prisão em? Muito bem, flagrante. Pela prática de crime? Isso, inafiançável. São dois requisitos e eles certamente são cumulativos. E aí os crimes inafiançáveis por excelência estão no artigo 5º, nos incisos 42, 43 e 44, e você usou essa frase, ração e TTT, para gravar quais são. Agora, não se esqueça que é preciso também visitar o Código de Processo Penal neste ponto. Por quê, Pro? Porque o CPP, ele vai trazer aqui dois dispositivos que, associados, nos permitem uma compreensão melhor do tema. Nós temos o artigo 323 do Código de Processo Penal, e esse artigo 323, ele enuncia basicamente a redação do artigo 5º, listando quais são os crimes inafiançáveis. Com uma redação diferente, mas a ideia, materialmente falando, o dispositivo é o mesmo. Ele enuncia quais são os crimes inafiançáveis de acordo com a nossa Constituição. Então, 323 é uma reprodução, com outras palavras, do que nós temos nesses três incisos do artigo 5º. A novidade fica no 324 do CPP. Por quê? Porque esse dispositivo, ele diz que são também crimes inafiançáveis e lista lá em seus incisos outras hipóteses de inafiançabilidade. O inciso 4, por exemplo, diz que se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, a fiança não é admitida. Percebe? Então, eis aí um outro cenário que dá uma abertura um pouco maior ao dispositivo constitucional que enuncia os crimes inafiançáveis. Porque é como se o CPP dissesse, olha, aqui também não é admitida a fiança. Então, eu abro esse leque de possibilidade de prisão dos congressistas para mais estes outros crimes. Percebeu? E aí, continuando. Você já então entendeu que os congressistas serão presos em flagrante de crime inafiançável, certo? Mas se isso acontecer, o auto de prisão em flagrante será comunicado à Casa Legislativa respectiva, que pode ser a Câmara, se quem foi preso em flagrante de crime inafiançável é um deputado federal, que pode ser o Senado, se quem foi preso em flagrante de crime inafiançável for um senador. Então, repare que, neste caso, a Casa Legislativa respectiva, ela vai ser acionada, ela vai ser comunicada, né? Porque o auto de prisão em flagrante em até 24 horas será encaminhado. Para quê? Para que a Casa coloque em votação. Para que a Casa coloque numa votação que vai ser certamente aberta se ela mantém ou se ela rechaça essa prisão. Então, repare, a regra é não prender congressista. Mas se um congressista for preso em flagrante de crime inafiançável, o auto de prisão é encaminhado para a Casa Legislativa respectiva. E a Casa Legislativa respectiva ainda vai votar se mantém ou não aquela prisão. Tá certo? Então, eis o regime que envolve a prisão dos membros do Congresso Nacional. E isso é o que está no texto da Constituição. Nós já falamos em aulas subsequentes aqui neste curso do Saber Direito desta semana sobre Poder Executivo, que, associada à leitura do texto constitucional, você tem que conhecer sempre e muito bem a jurisprudência da nossa Corte Suprema. E aqui há uma decisão do STF que deve ser associada para que você compreenda melhor os institutos que estão sendo trabalhados. Então, e neste caso, a decisão da Corte que deve ser associada é aquela que permite a prisão dos congressistas também em decorrência de uma sentença penal condenatória definitiva. Alguns autores, inclusive, discordam disso, ao argumento de que a Constituição só estabeleceu prisão para os congressistas em flagrante de crime inafiançável. Essa é a verdade. Alguns vão dizer, o texto constitucional estabeleceu essa única modalidade de prisão, não podemos de forma alguma estender e ampliar essa possibilidade. Mas o Supremo diz, o ordenamento tem que ser estudado, o ordenamento tem que ser pensado, o ordenamento tem que ser lido, sempre, de modo global. Então, imagine um parlamentar que tenha cometido um crime. Esse crime é, digamos, afiançável,
Sendo um crime afiançável, não teve prisão, ele respondeu ao processo em liberdade. Mas, ao final, foi condenado. E tendo sido condenado pela nossa Corte Suprema, imaginemos que a pena imposta lá no preceito secundário do tipo penal, na Sancti Iuris, seja a pena de privação de liberdade. O Supremo Tribunal Federal, quando condene a condenação transita em julgado, é claro, tem que determinar a prisão do congressista. Aí você vai dizer, sim, mas veja, a Constituição não autorizou a prisão e não precisava. Por quê? Porque o ordenamento jurídico não é um emaranhado, bagunçado de normas que estão espalhadas de modo desordenado. Nós temos um ordenamento que deve ser compreendido de forma global e que certamente é todo escalonado, hierarquizado. Então, é preciso que esse entendimento mais amplo confirme para você essa hipótese de prisão, porque ela é real. Se o Supremo Tribunal Federal condenar um congressista pela prática de um crime e essa condenação transitar em julgado e a pena imposta pelo tipo penal for a pena de privação de liberdade, não há alternativa. Ele vai ser preso, tá certo? E lembre-se, essa imunidade formal referente à prisão está no texto constitucional, no artigo 53, parágrafo 2º, prevista para os congressistas. E é claro, discute-se hoje no Supremo a possibilidade de extensão para deputados estaduais e federais, na verdade distritais, sempre entendeu-se que sim, mas está em debate na Corte a possibilidade de não termos essa extensão. Agora, eu volto para os vereadores. Vereador não tem essa imunidade. Não vá pensando que vereador faça jus a essa imunidade porque ela é típica do legislativo. Não, é uma imunidade que existe para os congressistas, mas que não será extensível para o legislador em âmbito local, que é o vereador, por completa ausência de disposição constitucional nesse sentido, tá certo? E como eu te convidei para fazermos um estudo que vai ser comparado, chegou o momento de você se perguntar o seguinte: será que o presidente da República também faz jus a essa imunidade? Eis uma questão interessante, porque se você é estudante de direito, claro, em prova isso pode lhe ser perguntado, né? E aí, se você se lembra do debate que foi estabelecido aqui com relação à imunidade formal referente à prisão do legislador, talvez você em algum momento confunda isso para o executivo, né? Porque aí a questão de prova diz o seguinte, veja, o presidente da República só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Aí você que está iniciando seus estudos, ainda não, talvez internalizou a importância de trabalhar sempre na perspectiva comparada, você vai pensar o seguinte: rapaz, realmente, eu lembro que tinha alguma coisa assim, de termos prisão em flagrante de crime inafiançável. Ah, deve ser o presidente. Resposta errada. Essa é a prerrogativa que cerca os congressistas, e não o presidente da República. Para o presidente, eu tenho que sair desse artigo, que é o 53, e tenho que visitar outro dispositivo constitucional, que é o 86. Mas aqui fica a recomendação para você, que desde a aula número 2 eu tenho feito. Estude os artigos, sempre em comparação, para evitar que você os confunda. Quando você for trabalhar o regime normativo especial dos congressistas, do presidente, estabeleça essa perspectiva comparada. Então, com relação à prisão, se para os congressistas eu usei o 53, parágrafo 2º, aqui com relação à prisão para o presidente, eu vou usar o 86. Desta feita, o parágrafo 3º. E o que diz esse dispositivo? A regra para o presidente é a seguinte: o presidente não vai ser preso em flagrante. O presidente não vai ser preso preventivamente ou temporariamente. O parágrafo 3º do artigo 86 vai indicar uma chance de prisão para o presidente da República. É a prisão que decorre da sentença penal condenatória prolatada por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. Então, cuidado com essa ideia de prisão em flagrante pela prática de crime inafiançável, porque esta é uma regra que se aplica para os congressistas. Está no artigo 53, no parágrafo 2º. Não a confunda com o regime específico que foi estatuído na Constituição, lá no 86, parágrafo 3º, para o presidente da República. Porque, em conclusão, veja o que temos para o presidente. O presidente não vai ser preso em flagrante. Não existe prisão em flagrante para o presidente, nem mesmo se o crime for inafiançável. Não há prisão em flagrante para o presidente, tampouco prisão preventiva ou temporária. A prisão que existe para ele é aquela que deriva de quê? É aquela que deriva da sentença penal condenatória prolatada por quem? Prolatada pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo bem?
E aí vem mais uma questão sobre as imunidades que, claro, se você está acompanhando bem este curso e já entendeu a necessidade de estabelecermos a famosa comparação com relação às autoridades, certamente você está pensando neste momento. Será que esta imunidade formal do presidente relativa à prisão, será que ela é extensível aos demais membros do Poder Executivo que ocupam a chefia nas respectivas esferas da federação? Ou, em outras palavras, o que eu questiono é, essa imunidade formal que cerca o cargo de presidente da República, será que ela se aplica também para os governadores de estado, do Distrito Federal e também para os prefeitos? A resposta aqui vai ser negativa. Por quê? Porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, esta prerrogativa foi entregue ao presidente da República na condição de chefe de Estado. E isso é uma atribuição que só ele exerce. Em razão de quê? Em razão do que nós vimos na aula 1 deste curso. Você que acompanhou as minhas aulas desde o início dessa semana, você viu no primeiro encontro que, com relação ao sistema de governo, nós somos tradicionalmente presidencialistas. E se nós somos presidencialistas, a decorrência disso é que a chefia no Brasil é monocrática, também chamada de unipessoal, porque o presidente da República simultaneamente exerce duas funções. Ele exerce a chefia de governo, ele exerce a chefia de Estado. Então, como chefe de governo e chefe de Estado, e essas funções reunidas na mesma pessoa, é possível que ele tenha adquirido atribuições em um ou outro sentido, né? A depender de qual seja ali o ato que ele esteja praticando. Então, neste caso, o Supremo diz, a prerrogativa foi a ele conferida na condição de chefe de Estado. E como só ele desempenha essa função, essa prerrogativa não é extensível para governadores e prefeitos. Já entendi. Então, existe a imunidade formal, referente à prisão para os congressistas. Está em debate no Supremo se ela se aplica para deputados estaduais e distritais, e eu tenho certeza que ela não se aplica para vereadores, correto? Correto. Essa é uma certeza. A imunidade formal referente à prisão dos congressistas está no 53, parágrafo 2º, e diz que congressista só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. E segundo o Supremo, congressista também poderia ser preso em decorrência de sentença penal condenatória definitiva. Agora, transporte isso para o estudo do Executivo. O presidente da República tem uma imunidade formal, referente à prisão. Ele só pode ser preso em decorrência de sentença penal condenatória. Não pode ser preso em flagrante, não pode ser preso preventivamente, nem temporariamente. Agora, venha cá. Isso existe para governadores e prefeitos? Resposta, não. Governadores e prefeitos podem ser presos como pessoas comuns, como eu, como você. Um governador, um prefeito, pode ser preso em flagrante, sendo o crime afiançável ou inafiançável. Um governador, um prefeito, pode ser preso preventivamente, temporariamente, em decorrência de sentença penal condenatória. Por quê? Porque estes cargos não fazem jus a esta prerrogativa referente à função, não é verdade? E à prisão. Pois bem, para fecharmos o estudo deste tópico que envolve esta primeira imunidade, eu vou te convidar a resolver um teste comigo, porque, como eu já disse, em outros momentos, em outras aulas, não basta que você leia o texto constitucional, ainda que fazendo essa comparação entre os dispositivos, evitando a leitura linear quando ela não é a mais adequada, ou seja, ainda que você estude a Constituição de maneira bastante eficaz e inteligente, você precisa associar esse estudo ao conhecimento das decisões que o Supremo Tribunal Federal prolata sobre o assunto. Por quê? Porque sem o conhecimento desse aporte jurisprudencial, talvez você não entenda os dispositivos constitucionais ou entenda de maneira inadequada, insuficiente. Mas é claro, para fechar com chave de ouro todos os seus estudos em direito constitucional, você sempre tem que consultar as questões. Por quê? Porque elas vão trazer casos interessantes em que você será desafiado a mostrar que realmente entendeu o tópico. Então vem comigo que a gente tem uma questão interessante para trabalhar. Olha só. Com base nas disposições constitucionais sobre o Poder Executivo, assinale a única assertiva verdadeira. A letra A indica o seguinte: durante o mandato, o presidente da República só poderá ser preso nas infrações comuns se encontrado em flagrante de crime inafiançável. A letra B diz que o presidente da República, nas infrações comuns, pode ser preso em flagrante ou preventivamente. A letra C indica que, de acordo com o disposto na Constituição Federal, enquanto não sobrevier sentença condenatória, o chefe do Poder Executivo, nas 3 esferas da Federação,
não estará sujeita à prisão pelo cometimento de infrações penais comuns. E a letra D encerra a nossa questão dizendo que a imunidade à prisão cautelar do presidente da República é insuscetível de estender-se aos governadores dos estados. E aí, qual alternativa você vai assinalar? A da letra D certamente é a nossa resposta. E eu quero que com essa questão você entenda como é que os examinadores, em geral, vão construir perguntas que envolvam essa primeira prerrogativa que cerca o cargo de presidente. Você reparou que uma das assertivas dizia que o presidente da República ele pode ser preso só em flagrante de crime inafiançável? Essa é uma regra que incide para os congressistas, não para o presidente. Então, por isso, ela não foi assinalada, ela não representava a nossa resposta. Agora, repare o seguinte, teve ali uma outra alternativa dizendo que não existe prisão cautelar para o presidente. Ele não vai ser preso em flagrante, preventivamente, temporariamente, mas a questão cometeu o equívoco de dizer que esta mesma regra se aplica para os outros chefes do Poder Executivo, o que nós sabemos. Não é verdade. Afinal de contas, essa é uma prerrogativa que cerca o cargo de presidente da República e ela não é dividida com os outros chefes do Poder Executivo. Nem governador, nem prefeito tem essa imunidade, não é verdade? Por isso nós ficamos com aquela última alternativa que dizia que esta imunidade que o presidente tem com relação à prisão, ela não é extensível para os governadores. Podia também a questão ter dito que ela igualmente não é extensível para os outros chefes do executivo de forma mais ampla, para abranger também o prefeito, né? Mas a questão disse, não vale para governadores, isso foi suficiente para entendermos que ela representava ali a alternativa correta. Tudo bem? Bom, dando continuidade a essa nossa análise comparada com relação às prerrogativas que cercam os cargos no Legislativo e no Executivo, a gente vai sequenciar primeiro, claro, trazendo aqui algumas conclusões. A essa altura, você já entendeu que a inviolabilidade, que é a famosa imunidade material, existe para os congressistas, os deputados estaduais, distritais e os vereadores, com uma restrição para o vereador, porque a inviolabilidade para ele existe só na circunscrição do município no qual ele exerce a vereança. E lembrando que a inviolabilidade material, a imunidade material, ela protege o parlamentar com relação a palavras, opiniões e votos quando ele está no exercício da função. E não é uma imunidade que eu vá partilhar com o executivo, tudo bem? Então, presidente, governador, prefeito, eles não têm inviolabilidade, correto? Agora, com relação à prisão. A prisão traz bastante confusão porque existem dois modelos de prerrogativas que envolvam este ato da prisão. Um primeiro modelo é justamente o modelo do legislativo, que é determinar a prisão, mas só em flagrante, de crime inafiançável para os congressistas. E a gente sabe que essa regra não se aplica para o presidente da República porque ele não pode ser preso em flagrante, nem mesmo de crime inafiançável. O presidente só pode ser preso em decorrência de uma sentença penal condenatória que tenha sido prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, que é o órgão que será ali o seu julgador. Tudo bem? Bom, agora eu vou ter mais um cenário de imunidade formal, e é uma imunidade que é válida lá no Legislativo, e depois eu vou ter outras imunidades também de natureza formal que serão válidas para o presidente. E elas aqui agora não apresentam mais essa possibilidade de confusão direta. Por quê? A próxima imunidade formal que os congressistas possuem é uma imunidade formal referente ao processo. Ela está descrita nos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 53. Ou seja, repare que para os congressistas a gente continua no artigo 53. O que é que esses 3 parágrafos do artigo 53 encerram com relação aos congressistas? Veja bem, a Constituição determina que se o Supremo Tribunal Federal receber a ação penal, não é, a peça acusatória, e instaurar a ação penal. Recebeu a peça acusatória, denúncia, queixa, crime, instaurou a ação penal contra um congressista, a Corte irá, porque o crime foi praticado, claro, após a diplomação. A Corte irá comunicar à Casa Legislativa respectiva, que pode ser a Câmara ou o Senado, a depender de quem seja o réu naquela ação penal, deputado federal ou senador. A Corte irá comunicar à Casa Legislativa respectiva que poderá sustar, ou seja, suspender o andamento daquela ação penal. Mas repare bem, a Casa Legislativa não pode agir de ofício. Por quê? A Casa Legislativa tem que ser provocada por um partido político que nela esteja representado.
Então, a casa não age de ofício porque ela precisa ser provocada, mas ela não pode ser provocada por qualquer partido político. Ela tem que ser provocada por um partido político que nela possua pelo menos um representante. E aí sim, a casa tendo sido provocada, ela vai colocar em votação. Se determina a sustação da ação penal, que tramita lá no Supremo contra um parlamentar seu, e é claro que a suspensão dessa ação penal ocasionaria também a suspensão da prescrição, não é? Ou então, se ela vai deixar a ação penal ser sequenciada. Então, repare que esta é uma prerrogativa válida para os congressistas. Claro que ela não vai alcançar vereadores, porque você já sabe, não é, neste bloco, que vereador não é detentor de imunidade formal, você já sabe muito bem disso, mas essa, então, é uma prerrogativa que cerca os congressistas. Se, por acaso, o STF receber a peça acusatória contra um congressista por crime praticado, claro, após a diplomação, se o Supremo instaura essa ação penal, a Corte comunica à Casa Legislativa respectiva, que pode ser a Câmara, pode ser o Senado. E aí, a Casa Legislativa respectiva coloca isso em votação, se vai ou não, sustar o andamento da ação penal, mas é bom lembrar que essa atuação da Casa não se dá de ofício. A Casa tem que ser devidamente provocada, e não é por qualquer partido político. E sim, por um partido político que nela esteja devidamente representado. Repare que este crime praticado pelo congressista tem que ter sido cometido após a diplomação. Porque você bem sabe, porque já comentamos isso em outros momentos aqui do nosso curso, você bem sabe que na questão de ordem da ação penal 937, o Supremo impôs algumas restrições com relação justamente à incidência do foro especial por prerrogativa de função. A nossa Corte impôs uma primeira restrição, que é um limite temporal. Ou seja, congressista não vai ser criminalmente processado perante o STF por crime que tenha sido cometido antes do início da vigência do mandato. Não é verdade? Então, se o crime foi praticado, na vigência do mandato, eu respondo positivamente a esse primeiro quesito que o STF impõe, que é de ordem temporal. Aí depois eu tenho que avaliar se tem relação com a função, não é mesmo? Então, eis uma outra prerrogativa de natureza formal que existe para os congressistas. E essa é muito interessante porque é uma que foi modificada por emenda constitucional. A emenda 35 do ano de 2001 modificou bastante essa imunidade formal que os congressistas possuem com relação ao processo. Antes da emenda 35, a imunidade era uma, após a emenda 35, a imunidade virou outra. Como assim, Pro? Olha só. Antes da emenda constitucional 35, que é também no final do ano de 2001, um detalhe interessante. O congressista, ele só podia ser criminalmente processado perante a nossa Corte Suprema, perante o STF, se a Casa Legislativa respectiva concedesse previamente a sua autorização. Então, se era um deputado federal, a Câmara tinha que previamente autorizar e conceder a sua licença para que o Supremo Tribunal Federal instaurasse ação penal contra congressistas. Se fosse um senador, o Senado tinha que autorizar. E, a bem da verdade, as casas legislativas nunca que concediam essa autorização. Essa é a verdade. As casas legislativas, elas não autorizavam que um parlamentar seu fosse criminalmente processado no Supremo Tribunal Federal. Então, nós não tínhamos essa possibilidade porque a licença prévia era necessária. Mas eis que veio a emenda 35 e acabou com a necessidade dessa licença. E a imunidade passou a ser aquilo que eu acabo de lhe explicar. O Supremo agora recebe a peça acusatória e instaura a ação penal contra congressista, independentemente de prévia autorização da Casa. Isso é fato. E aí comunica a Casa que pode ou não ser provocada por um partido político nela representado, e aí a Casa pode ou não sustar o andamento da ação, o que ocasionaria a sustação também da prescrição. Tá? Então, a imunidade formal referente ao processo dos congressistas mudou bastante depois da instituição da emenda 35. Mas veja, a gente vai seguir na próxima aula com esse tema prerrogativas. As prerrogativas do Legislativo já estão apresentadas. E eu tenho certeza que depois, você agora, conhecendo também as prerrogativas que cercam o cargo de presidente da República, nunca mais vai confundi-las. Esse estudo, na perspectiva comparada, é sem dúvida muito importante para a sua compreensão global e exata do assunto. Então, eu te espero na próxima aula, que é a aula que vai encerrar
este curso desta semana aqui no Saber Direito sobre Poder Executivo. Eu vou fechar as prerrogativas que cercam o cargo de presidente e já iniciar o regime que envolve a possibilidade de responsabilização. Então, eu te espero na aula de encerramento deste curso. Até lá! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.